o assassinato do presidente John Kennedy, 22 de novembro de 1963. O sol brilhava sobre Dallas, Texas, enquanto uma multidão se aglomerava nas ruas para ver de perto o presidente John Kennedy. A atmosfera era de festa, de esperança. Mas em poucos segundos tudo se transformaria em um dos episódios mais sombrios da história dos Estados Unidos. Dentro de uma limusine, Kennedy acenava para a multidão, quando de repente tiros ecoavam no ar, 2 disparos certeiros. O presidente caiu nos braços de sua esposa, Jacqueline, sem chance de sobrevivência. O mundo assistiu chocado a uma tragédia que até hoje permanece envolta em mistério e teorias da conspiração que parecem não ter fim. Mas antes da gente continuar mergulhando nesse caso intrigante, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos que também gostam dessa vibe de mistério, fechou? Meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso e bora pro vídeo porque hoje promete. Agora voltando ao assassinato que paralisou uma nação inteira. A polícia prendeu um suspeito, Lee Harvey Oswald. Ele foi acusado de ser o atirador solitário que disparou do 6º andar do Texas School Book Depository. Mas aí começam as dúvidas e as teorias que até hoje alimentam a maior conspiração política dos Estados Unidos. Muitas testemunhas e especialistas da época afirmaram que houve mais de um atirador, outras juram ter ouvido tiros vindos de locais diferentes. E mais estranho ainda, apenas 2 dias depois de ser preso, Oswald foi assassinado ao vivo pela televisão por um homem chamado Jack Ruby antes mesmo de ser julgado. Isso levantou ainda mais suspeitas. Por que eliminar o principal suspeito tão rapidamente? O que Oswald poderia revelar que não deveria vir à tona? A teoria oficial, divulgada pela famosa Comissão Warren, dizia que Oswald agiu sozinho, mas uma pesquisa feita anos depois revelou que mais de 60% dos americanos acreditam que houve uma conspiração envolvendo o crime. Máfia, CIA, KGB, grupos extremistas? Diversos nomes e organizações já foram apontados como possíveis mandantes, e a cada nova revelação, a cada novo documento revelado ao público só faz aumentar o mistério. Até hoje, novas evidências continuam sendo analisadas, inclusive documentos ultra secretos do governo americano sobre o caso vêm sendo liberados aos poucos, mas a verdade completa permanece fora do alcance. O assassinato do presidente John Kennedy não tirou apenas um presidente do poder, ele mudou para sempre a confiança do povo americano no seu governo e mais, transformou para sempre a maneira como enxergamos o poder, os bastidores e a manipulação da história. Diz aí, você acredita que Oswald realmente agiu sozinho ou estamos falando de um trama muito maior que permanece escondido até os dias de hoje? Homicídios do Zodíaco, o serial killer da Califórnia. Se você achava que já tinha ouvido o suficiente sobre crimes sem solução, se prepare, porque o que vem agora é ainda mais perturbador. Imagine viver em uma época em que o medo não vinha apenas das manchetes de guerra ou de crises políticas, mas também da possibilidade real de que ao sair para um passeio inocente com alguém que você ama, vocês nunca mais voltariam para casa. Foi exatamente isso que aconteceu no final da década de 1960, quando o assassino cruel e absolutamente terrível ficou conhecido como o Zodíaco. E o mais assustador é que ele não apenas tirava vidas, ele parecia querer ser visto, reconhecido, até mesmo temido. Tudo começou com ataques a casais que buscavam um pouco de paz em lugares isolados, mas logo ficou claro que esses crimes não eram comuns. Após os primeiros assassinatos, o criminoso fez algo que poucas vezes se viu na história. Enviou cartas diretas para os jornais locais, praticamente desafiando a polícia e toda a sociedade. Em uma dessas cartas, ele escreveu com uma frieza perturbadora: "Caro editor, aqui é o assassino dos 2 jovens no último Natal no Lago Irma e da moça no dia 4 de julho perto do campo de golfe em Vallejo. Para provar que os matei, eu vou contar alguns fatos que só eu e a polícia conhecemos." E ele não parou por aí. Junto com a carta, enviou um código criptografado afirmando que ali estaria revelada sua verdadeira identidade. Se os jornais não publicassem o código até uma data limite, ele prometia iniciar uma verdadeira carnificina nas ruas, matando a esmo durante o final de semana inteiro. Naturalmente, os jornais publicaram, a cidade inteira mergulhou no medo. E o código? Ele foi decifrado em apenas 3 dias por um casal de professores universitários. Mas, para a frustração de todos que ansiavam por justiça, o conteúdo revelava apenas o prazer sádico que o assassino sentia em matar. Nada de nome, nem uma pista concreta, só mais terror. O Zodíaco afirmava que matar era mais emocionante que qualquer outra experiência humana, que era melhor do que caçar animais, melhor até do que fazer amor. E mais, ele acreditava que ao morrer, renasceria em outro plano e que as suas vítimas se tornariam seus escravos na vida após a morte. O nível de psicopatia era tão elevado que ele continuou sua onda de assassinatos por cerca de 10 meses, período durante o qual enviava cartas, mensagens cifradas e até se gabava
dos crimes. Em uma dessas mensagens, declarou já ter matado 37 pessoas. As autoridades, por outro lado, conseguiram confirmar apenas 7 tentativas de homicídio, sendo que em 2 delas as vítimas sobreviveram milagrosamente. Mas o que deixou o caso ainda mais enigmático foi o fato de que depois de algum tempo o Zodíaco simplesmente desapareceu, sem rastros, sem confissões, sem capturas. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar, deixando para trás um rastro de mistério que jamais seria solucionado. E mesmo com todo o avanço da tecnologia, o caso permanece aberto até hoje. O FBI ainda mantém registros ativos, investigadores particulares continuam tentando ligar as poucas pistas que restaram. E só em 2020, 51 anos depois, uma nova mensagem cifrada do Zodíaco foi finalmente decifrada. Mas, novamente, ela apenas reafirmava sua sede por violência e sua filosofia insana, sem nenhuma revelação sobre sua identidade. Em 2021, um grupo chamado The Case Breakers afirmou ter descoberto quem era o Zodíaco, mas, para a decepção de todos, a alegação não foi sustentada com provas concretas. Era apenas mais uma peça no quebra-cabeça sombrio desse serial killer que parece ter se tornado um espectro na história do crime americano. Diversas obras tentaram contar sua história, como o filme Zodíaco, de 2007, que trouxe para o cinema o horror real que a Califórnia viveu naquela época. Mas a verdadeira identidade daquele que gostava de ser chamado de Zodíaco é essa, até hoje continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal. Desaparecimento da garota Madeleine McCann. Agora, se tem um caso que mexeu com o mundo inteiro, que paralisou manchetes de jornais e provocou uma comoção global sem precedentes, esse foi o caso do desaparecimento da garota Madeleine McCann. Em 3 de maio de 2007, uma simples viagem de férias virou o maior pesadelo para uma família britânica. Madeleine, com apenas 3 anos de idade, estava curtindo o que deveria ser uma viagem inesquecível na região de Algarve, em Portugal, quando desapareceu de forma absolutamente misteriosa. Seus pais, Gary e Kate McCann, decidiram jantar em um restaurante próximo ao hotel, onde estavam hospedados, e confiantes de que a curta distância seria segura, deixaram Madeleine e seus 2 irmãos menores dormindo no apartamento. A cada 30 minutos, os adultos do grupo combinavam de revezar para checar as crianças. No começo da noite, quando o pai de Madeleine fez a sua verificação, tudo parecia normal. As crianças estavam dormindo tranquilamente, mas quando chegou a vez de Kate, a mãe, algo estava terrivelmente errado. O berço estava vazio. Madeleine havia simplesmente desaparecido. Não havia sinal de arrombamento, nem barulhos que chamassem a atenção. Era como se ela tivesse evaporado no ar. Desesperados, os pais imediatamente chamaram a polícia local e logo a mídia portuguesa, britânica e depois a internacional. Explodiu a notícia do desaparecimento e foi aí que a tragédia tomou proporções gigantescas. Madeleine McCann não era apenas mais uma criança desaparecida. Ela virou um símbolo de vulnerabilidade infantil, um alerta para o mundo inteiro. Celebridades como Papa Bento XVI, Cristiano Ronaldo, David Beckham e J.K. Rowling se uniram em uma verdadeira campanha internacional para tentar encontrar a garota. Uma gigantesca mobilização foi criada. Foram arrecadados mais de 11 milhões de dólares para financiar investigações particulares, cartazes, anúncios e buscas em diferentes partes do mundo. Helicópteros sobrevoavam regiões inteiras, cães farejadores foram usados e milhões de olhos atentos esperavam por qualquer sinal dela. Mas com todo esse aparato, nada, nenhuma pista sólida, nenhum vestígio, nenhuma resposta. O tempo passou, as investigações se arrastaram por anos e se tornaram uma montanha-russa de esperança e frustração. Em vários momentos, novos suspeitos foram levantados, apenas para depois serem descartados. Teorias das mais diversas surgiram: sequestro para tráfico de pessoas, acidente encoberto pelos próprios pais, uma ação de um pedófilo, até teorias mais conspiratórias. A ausência de provas concretas abriu espaço para a imaginação coletiva e a cada nova pista a opinião pública voltava a se inflamar. O caso de Madeleine McCann não era apenas um crime, se transformou em um verdadeiro enigma global. E mesmo 15 anos depois, em 2022, o mistério persistia. A essa altura, o caso já havia se tornado um dos desaparecimentos mais estudados, documentados e debatidos da história moderna. E foi nesse cenário, já tomado pelo ceticismo e pelo desgaste emocional, que uma nova reviravolta surpreendeu o mundo. O promotor alemão Hans Christian Wolters anunciou que novos fatos e evidências foram descobertos, e mais, que eles tinham certeza de quem era o responsável. O suspeito era Christian Bruckner, um criminoso já condenado por abuso infantil e tráfico de drogas, que havia cometido crimes na mesma região onde Madeleine desapareceu. Bruckner já estava preso por ter estuprado uma mulher também em Algarve, justamente o local onde toda essa história macabra teve início. Wolters, em uma entrevista ao canal CMTV, chegou a declarar com todas as letras: "Temos certeza de que ele é o assassino de Madeleine McCann." Uma afirmação forte, uma promessa de respostas, mas que infelizmente ainda não se concretizou. Porque até hoje as provas que ligam Bruckner diretamente ao desaparecimento da pequena Madeleine permanecem em sigilo.
Nenhum detalhe foi revelado ao público, nenhuma condenação foi feita, assim, o mistério continua. Madeleine McCann segue como um rosto de um desaparecimento que o mundo não conseguiu e talvez nunca consiga explicar. O caso permanece aberto, suspenso entre a dor da perda, a esperança por justiça e a angústia de uma história que parece não ter fim. Assassinatos do serial killer Homem do Machado. Agora imagine viver em uma cidade em que de uma hora para outra passa a tocar uma música, não por diversão, não por celebração, mas por puro terror. É exatamente isso que aconteceu em Nova Orleans no ano de 1919, quando um dos serial killers mais enigmáticos da história surgiu das sombras, o infame Homem do Machado. Nova Orleans, berço do jazz, já era conhecida por suas noites vibrantes, seus bares animados e suas melodias inconfundíveis que pareciam dançar pelo ar quente da Louisiana. Mas naquele ano, o jazz passou a ter um papel completamente diferente. Ele virou uma questão de vida ou morte. Tudo começou com uma sequência de assassinatos brutais. O Homem do Machado invadia casas durante a madrugada e atacava suas vítimas com golpes violentos e fatais. Ele deixava para trás não apenas corpos, mas também uma cidade inteira tomada pelo medo. Suas vítimas eram em sua maioria de origem italiana, o que levantou teorias sobre possíveis motivações raciais ou até mesmo ligações com a máfia, mas nada foi comprovado. E se tudo isso já não fosse suficientemente assustador, o pior ainda estava por vir. No dia 13 de março de 1919, o jornal local The Times-Picayune recebeu uma carta aberta. Uma carta assinada pelo próprio assassino, um documento que hoje é considerado uma das mais bizarras manifestações já registradas por um criminoso. Na carta, o próprio Homem do Machado se denominava um ser demoníaco, algo que vai além da compreensão humana. Ele dizia que voltaria a matar na noite do dia 19 de março, mas com uma condição curiosa e sombria. Ele pouparia todas as pessoas que estivessem em locais onde o jazz estivesse sendo tocado. Segundo ele, casas silenciosas seriam seu alvo, enquanto aquelas embaladas pelo ritmo frenético do jazz estariam a salvo. Era como se a música tivesse se tornado um escudo, uma proteção contra a morte. O impacto dessa carta foi imediato e devastador, a cidade inteira entrou em pânico. Na noite anunciada, cada bar, cada restaurante, cada lar de Nova Orleans explodiu em jazz. Saxofones, trompetes, pianos e banjos se uniram em uma única sinfonia desesperada pela sobrevivência. Era impossível caminhar por qualquer rua da cidade sem ouvir o som pulsante da música. E surpreendentemente, naquela noite, ninguém morreu. O Homem do Machado manteve sua promessa. Mas o terror, é claro, não acabou ali. O assassino continuou a agir de tempos em tempos, escolhendo suas vítimas e espalhando ainda mais medo. Ao todo, acreditava-se que ele tenha assassinado cerca de 1 dúzia de pessoas, mas o número real pode ser ainda maior. A maioria dos ataques tinha uma marca registrada, arrombamento pelas portas traseiras e uso de instrumentos encontrados no local, como machados e navalhas. E um detalhe ainda mais estranho marcou a história. Muitos moradores, anos antes de serem mortos, relataram que tinha expulsado um estranho armado com um machado de seus quintais. Seria o mesmo homem? Estaria ele rondando suas futuras vítimas por anos antes de agir? Ou seriam apenas coincidências em uma época dominada pela paranoia? A verdade é que o Homem do Machado nunca foi capturado, nunca se soube sua verdadeira identidade e ele acabou se tornando uma lenda urbana viva, uma mistura macabra de mito, música e medo. Esse episódio tão surreal foi retratado na cultura pop em obras como a série American Horror Story e no romance Haunted, de Chuck Palahniuk. Hoje ele é lembrado como um dos serial killers mais misteriosos e artísticos da história, se é que podemos utilizar essa palavra. E a pergunta que ecoa até hoje é: o que teria acontecido se naquela noite a cidade não tivesse tocado jazz? Quantas vidas mais teriam sido levadas? Quantas famílias teriam perdido seus entes queridos? O Homem do Machado desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, mas deixou para trás uma marca eterna na história de Nova Orleans e na memória do mundo. Mas agora eu quero saber de você, de todos os casos aqui apresentados, qual mais mexeu com você? E você tem algum palpite do que realmente pode ter acontecido em algum deles? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler um por um e a gente vai trocar muita ideia sobre, fechou? Então se você curte esse tipo de conteúdo de mistério, curiosidade, fatos científicos e tudo mais, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, deixa o like aí no vídeo e também compartilha com os amigos, que ajuda muito a gente de verdade mesmo, fechou? Muito obrigado por vocês estar aqui, tamo junto demais, fiquem com Deus e fui!